um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas. Daqui a pouco tem Copa do Mundo, vai ter a parada. Então não é melhor segurar esse jogador para que ele tenha uma recuperação completa? Eu entendo dessa forma. Na minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilla. Fala, família tricolor, como vocês estão? Hoje trago para vocês novidades a respeito do mercado do São Paulo Futebol Clube, hein? Possíveis reforços de peso podem vir aí a qualquer momento. E ó, André Hernan traz a informação. Além disso, possíveis saídas, talvez algumas importantes. E além disso também, Lucas pode voltar a qualquer momento para reforçar o time do São Paulo. Fechou? Fica aí pro vídeo, tem mais sem enrolação. Tamo junto. Omar, como que estão os trabalhos dos jogadores que não foram para a Colômbia? O que eles estão fazendo aqui? Michele, então, o pessoal que não foi, porque é um monte de gente mesmo, não foi Luciano, não foi Caleri, Danielzinho, Arthur, Lucas Ramon, Enzo, enfim, bastante gente ficou e continuou treinando normalmente. Isso aconteceu, inclusive, hoje, no período da tarde, lá no CT da Barra Funda. O pessoal que chegou direto do jogo também fez o regenerativo, dentro lá da Academia dos Refis do São Paulo. Inclusive, Pablo Maia, que está se recuperando de cirurgia na face, fez trabalhos individuais, mesma coisa do Marcos Antônio, que também está com problema físico. Mas a grande notícia do dia para o torcedor são paulino é que o Lucas Moura finalizou o período de transição. Ele não joga desde o dia 18 de março, depois de ter fraturado costelas no jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa. Terminou o período de transição e hoje já fez toda a atividade em campo com aqueles atletas que treinaram em campo e não fizeram o regenerativo. Então, cada vez mais agora o Lucas está mais próximo de retornar ao time do Roger Machado, mas a expectativa ainda é da comissão técnica, enfim, ali do pessoal do São Paulo, que vai demorar um pouquinho ainda. Não é que ele já vai voltar agora no final de semana ou na semana que vem. Deve ser antes da pausa da Copa do Mundo, mas deve demorar um pouquinho, Michele. Muito obrigada, Marina, por todas as informações. Diga, Salazar. Eu acredito que o Roger nem conta com o Lucas para esse momento, nem deve contar. Não dá para pensar nisso. Porque eu sei que você não gosta que eu pare seu vídeo para pedir, mas eu tenho que pedir. Deixa seu like, se inscreve, cara. Somos todos tricolores, bora se ajudar. Tamo junto, bora pro vídeo. Ele vive uma situação semelhante ao do Memphis Depay. Vai demorar um pouquinho e quando voltar, você ainda tem que avaliar qual a condição o jogador vai voltar, o receio de voltar depois de uma lesão, o ritmo de jogo, a preparação física. E quando ele começar, quando o jogador começar a engrenar, pausa para a Copa do Mundo. Portanto, é um momento que os técnicos, tanto o Roger como lá o Fernando Diniz, tem que pensar nos times, principalmente sem esses jogadores, que são jogadores que em tese fazem falta, fazem falta para os times e fariam a diferença. Agora, bom trabalho de planejamento para mim do Roger nessa para pegar o Bahia agora. E no caso dele, no caso do Lucas, é a costela. E aí é uma posição do corpo muito difícil. Você precisa do equilíbrio. Não, e todo movimento dói muito, né? Então, você não pode ter riscos com um jogador desse. Até porque, como o próprio Salazar mencionou, daqui a pouco tem Copa do Mundo, vai ter a parada. Então, não é melhor segurar esse jogador para que ele tenha uma recuperação completa? Eu entendo dessa forma. Um desafio grande aí pela frente, porque tem que fazer pelo menos 170 milhões em vendas, previsão orçamentária. E o São Paulo hoje não tem proposta por nenhum jogador, mas internamente se avalia que existem alguns jogadores que podem ser vendidos na janela e que podem receber proposta. Um deles é o Bobadilla. O Bobadilla é um jogador que está bem hoje no São Paulo, tem uma posição de destaque, e é um jogador que pós-Copa do Mundo pode se valorizar muito. Então é um jogador que o São Paulo trabalha como um dos atletas que devem receber proposta e proposta de fora. Se eu não me engano, posso estar enganado, o Edu Afonso fez uma entrevista com o Bobadilla e falou sobre essa coisa de jogar no futebol europeu, um sonho, um dia e tal. Então, assim, o São Paulo trabalha com esse nome. Outro nome que o São Paulo também trabalha, mas aí é porque o mercado já se movimentou em outras janelas e ele tem muita sondagem do futebol turco, é o Ferreirinha. E aí a gente trouxe ontem a sondagem que o São Paulo fez pro Wesley. Que a gente falou, joga pelo lado esquerdo, que o lado direito já tem o Arthur. E joga pelo lado. Então, assim, essa fonte ontem me falou que o Ferreirinha e o Bobadilla são os jogadores que podem receber oferta e o São Paulo vender. Porque há um trauma no São Paulo sobre a questão da venda de jovens. Tipo assim, imagina você vender o William Gomes como vendeu por um valor baixo e hoje ele valer 60, 70 milhões de euros. A multa é 80, mas fala-se ali, o Bruno Andrade já trouxe essa informação de que o Porto deve vender por 60 milhões de euros. Tem time da Premier League de olho no William Gomes. Então hoje ele poderia estar valendo muito mais. A gente poderia estar falando hoje, numa janela para o São Paulo, se o William Gomes estivesse hoje como um dos tops do time, numa janela de venda de 20 a 25 milhões de euros. Bateria essa meta aí, eu ultrapassaria essa meta. Então, internamente no São Paulo, existe
receio de ter que sair vendendo jogos. Por exemplo, o Luca, um jogador que está sendo preparado, o TT, tem o Rian Francisco que já está no sub-20 para voltar a ter ritmo depois da lesão grave que ele tá teve. voltando? Já está voltando. Bom, ele foi bem, acho que no jogo de ontem pelo Sub-20. Ele estava no Sub-20, Então, assim, é um moleque que daqui a pouco volta pro time principal e começa a desempenhar. Estou falando também do Nicolas, que jogou ontem, lateral. Tem o Igor Felisberto, tem o próprio Mike, que é um jogador que tem destaque e Lateral, pode ser né? vendido. Né? O São Paulo tem 3 laterais ali do lado direito. Então, assim, o São Paulo está planejando essa janela com as vendas, vai ter que vender, porque precisa cumprir essa meta orçamentária, e espera que não tenha que vender nenhum jovem. Esse é o pensamento hoje. Mas acho que seria bom não perder o Bobadilha, né? Então, mas aí você tem o Bobadilha, você tem o Marcos Antônio e o Danielzinho. Ah, mas acho que o Bobadilha faz falta, não faz? O Bobadilha, Por exemplo, mas aí é o mercado E o que vai Pablo dizer. Maia que vai dizer, é verdade. O Claro. Pablo Maia é um cara que faz a mesma característica do Bobadilha. E vai voltar. E vai voltar, ele fraturou o nariz, eu acho que foi isso, que ele tá ausente. Pancada no E na treino. minha opinião, carta Bruno Andrade aqui, eu acho o Pablo Maia mais jogador que o Bobadilha. É que ele passou por momentos de oscilação dentro do São que Paulo. ele tá num momento de baixa, assim, demais. Mas eu gosto mais do Pablo Maia, eu acho o jogador com mais qualidade com a bola no pé. O Bobadilha tem sua importância, seleção paraguaia e tudo mais, mas o Pablo Maia, até um tempo atrás, a gente falava do Pablo Maia em grandes clubes europeus. Não, Até mesmo a seleção brasileira. Sim. Ele ia pra Copa Foi América, com teve uma lesão grave. O Dorival que chamou ele pra seleção, Dorival. né? Foi isso que eu ainda tava E, falando. Hernan, você tem ideia de em quanto estaria avaliado o Bobadilha? Não tem, porque assim, depende muito do que o cara vai desempenhar na Na Copa ele seleção. pode ser valorizado, Pode né? se valorizar. Ele é um jogador de meio campo. Vamos pensar, ele não é tão jovem como o André, ou o Bidu, Deixa eu ver quanto. ou o Bidon, perdão. Mas assim, imagino uma precificação do Boba. 24 anos. 24 anos. Mas ele não é o André. Ele não é O 19, Bidon né? Não tem 19, 20 é. anos, Mas eu imagino algo em torno de 8 de euros ali, 10 de euros. Mas aí é o chutômetro André Sim, Hernan aqui, que a gente imagina. transfer market André Hernan, entendeu? Mas o cara valorizado na Copa pode valer esse valor, pode ter esse valor. Bom, família Tricolor, eu sou o Gustavo, diretamente do interior de São Paulo, de Barreto. Sejam muito bem-vindos ao canal. Deixa seu like, se inscreve e só pra informar vocês, ok? Tudo que o André Hernan trouxe aqui é uma fonte bem confiável, mas a respeito do Cebolinha é uma fonte da TNT, tá bom? Vocês podem até pesquisar. O São Paulo tem sim interesse no Cebolinha. Jogador é caro? É. Jogador é difícil acesso? É também. Mas o jogador tá esquecido. O jogador não joga como ele quer jogar, nem os empresários querem jogar no Flamengo. E o São Paulo é uma ótima vitrine para recuperação do jogador. Então, que seja por empréstimo com opção de compra, que não seja o Marcos Antônio na jogada, pelo amor de Deus. Mas o São Paulo tem sim interesse em contratação do jogador. E o Gustavo Scarpa também é pagado no Galo. Então o São Paulo também precisa de um meio de armação, até porque o Cauli decepcionou. E o São Paulo quer um meio de armação já pensando que o Lucas vai parar, ou vai sair, ou não vai renovar, enfim. Também é uma opção no mercado, ok? A respeito de Wesley, que tava no Qatar, onde a Arábia, assim, esquece, mano, esquece. Balela. Isso aí, o jogador é caro, não joga tudo isso. São Paulo entende isso, obrigado a Deus. Que isso, essa eu posso trazer pra vocês de informação da Real Oficial. Vou aguardar André Hernan, Gabriel Sassa, as fontes mais confiáveis, darem mais informações e eu trago pra vocês. Então, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, pelo amor de Deus, gente. São todos São Paulinos, vamos se ajudar a chegar a 1000 inscritos, por favor, fechou? Acompanhe aqui as notícias, grande abraço, tchau, tchau do Gustavo. Até mais, fica com Deus.